Olá, amigos, boa noite. Sejam todos bem-vindos a mais um programa Segunda Esportiva. Nessa segundona, campeonatos estaduais todos encerrados e vem aí o Campeonato Brasileiro. Falaremos... olha o Fernandão. Olha a alegria do César, do Denis. O Denis não tá com cara de alegre, não. Vamos, Denis, dá um sorriso. Que coisa. Tá... Fizeram uma bandeira do Corinthians aqui. Salve o Corinthians. É tetra. Parabéns aí pra nação alvinegra, então. Corinthians campeão mais uma vez, Campeonato Paulista. Tá bom, Cazuza. Para que nós vamos comprar briga também com o povo? Esse programa é imparcial. Não estamos aqui para falar de Corinthians, mas o título veio embora. Aliás, por falar em título do Corinthians, olha lá, estão mandando tudo aqui. Aliás, por falar em título do Corinthians, a nossa enquete quer saber exatamente hoje. Foi pênalti ou não foi? Pronto. Tá certo, César? Foi pênalti ou não foi? Foi ou não foi? Foi ou não foi? Nós queremos saber a sua opinião. É a enquete do programa de hoje sobre esse jogo, mais um jogo polêmico envolvendo Corinthians e Palmeiras, essas duas grandes agremiações do futebol brasileiro. Falaremos também sobre o WO do Independente, Galo que iria estrear nesse final de semana, mas por problemas de WO não se apresentou em campo e agora o Galo estreia somente no próximo sábado, né, dele? Domingo pela manhã, lá em Águas de Lindóia. Quer dizer que a nossa comitiva deve pernoitar em Serra Negra, certo, Denis? Positivo e operante. Então tá muito bom. Estamos recebendo hoje o secretário de Esportes aqui de Limeira, Luiz Augusto Sanon, já está aqui posicionado, falará bastante sobre os Jogos do Idoso e sobre o planejamento da Secretaria de Esportes para esse ano de 2018, que está começando, né? A Secretaria de Esportes praticamente se envolveu nesse comecinho do ano com os Jogos do Idoso, muito bem realizados aqui em Limeira, uma belíssima repercussão no estado de São Paulo. O secretário Zanon está aqui para falar sobre esse assunto. Então, a partir de agora, ligue 3404-5655, 3404-5650-5659. E hoje recebendo também o chefão da redação na Gazeta de Limeira, o Dom Corleone, da nossa redação, que é o Rafael Sereno, com quem eu começo já cumprimentando nesta noite de segunda-feira. Seja bem-vindo, Rafael. Boa noite. Boa noite, doutor Roberto. Boa noite a todos os colegas aqui, aos telespectadores. É sempre uma honra poder participar aqui com vocês. Legal. E você veio aqui para sabatinar o Zanon, porque falam assim, mas vocês gostam do Zanon, porque ele é amigo, é parceiro, então eu trouxe um do contra aqui, certo, César? Para falar que a gente, né, vai ser firme a nossa entrevista com o Zanon hoje à noite. Obrigado, viu, Rafa? Eu que agradeço. Legal. Zanon, prazer em vê-lo aqui mais uma vez na Segunda Esportiva para falar sobre o esporte, você que respira esporte 24 horas. Boa noite, seja bem-vindo. Boa noite, Beto. Boa noite aos amigos todos. E é sempre muito bom falar de esporte, estar num programa com audiência e com poder falar do esporte aqui de Limeira, que para nós é extremamente importante. O Zanon, que antes de nós começarmos o programa, contou que na hora do pênalti caiu a TV da casa dele, caiu o sinal da TV da casa dele, ficou desesperado, né, Zanon? Não, foi incrível. Eu assisti o jogo inteiro, tal, vai começar os pênaltis, foram encaminhando, caiu o sinal e eu só estava com uma televisão e eu assisti na internet olhando e os rojões e a emoção dos vizinhos, porque eu não vi nada, e só voltou quando tinha terminado já. Quer dizer, foi bem emocionante até participar de uma situação bem diferente. Engraçado esse negócio de rojão, viu, César? Já colocando você aí na roda. Eu moro há muitos anos no mesmo local e eu sei mais ou menos onde ficam os rojões de cada time, né? Dá pra gente perceber. Quando vem de um lado, você sabe que é do São Paulo, quando vai de outro, do Corinthians e tal. Mas do Corinthians é impressionante. Parece que a quantidade de rojões, eu acho que é um pouco maior, né, César? Boa noite. Muito maior. Boa noite, Beto. Vai correndo, vai valente, vira o jogo de repente, Corinthians do meu coração. Sou fiel, sou verdadeiro, o meu time é brasileiro, de novo tu és campeão. Fala agora, Alcandinha, que meu time não tem linha e que a defesa não é legal. Quero ver a tua cara, o meu time é joia rara, Corinthians sensacional. Meu Deus, olha, parabéns, realmente. Boa noite, Beto, boa noite ao Zanão, aos nossos convidados, ao amigo de casa. Para quem não acreditava no Corinthians, como eu não acreditava, eu não vou mudar minha opinião não, né? Porque até 2 segundas-feiras atrás eu falava que, na minha opinião, a decisão do Paulista esse ano seria entre Santos e São Paulo. As coisas mudaram, o Corinthians cresceu na reta final e olha aqui, saiu atrás contra o Bragantino, você lembra?
Perdeu em Bragança, os 2 jogos foram em São Paulo, né? Perdeu o primeiro e reverteu na segunda. Contra o São Paulo, perdeu a primeira e reverteu no jogo de volta. Sim. Contra o Palmeiras, perdeu a primeira e reverteu a situação ontem. Então, parabéns ao Corinthians. Agora, em relação àquele lance polêmico, se você quer a minha opinião já, posso dar? Por favor. Vou deixar a paixão de lado, tá? Porque eu estou aqui num programa de esportes que é muito bem conceituado em toda a Limeira e toda a região. Eu daria o pênalti. Eu daria o pênalti e eu não voltava atrás. Eu acho que o juiz ontem, ele errou. Já que ele deu, tudo bem que depois a gente viu que não foi pênalti, tá? Mas já que ele deu e que nós não tínhamos o árbitro de vídeo no estádio, ele não podia nunca ter voltado atrás. Então, fosse o árbitro, daria como ele deu e não teria voltado atrás. É a minha opinião. O motivo da revolta do presidente do Palmeiras é exatamente essa, né? Porque ele desconfia que alguém de fora viu a imagem e bateu pro árbitro ali. Mas agora, isso foi nítido. Quem vai provar mas isso foi nítido, né, Beto? Foi nítido, né? E errado é a federação, né? Que escalou por uma decisão dessa um árbitro que talvez não tinha totais condições de apitar um jogo dessa importância. César, mas ele estava bem na arbitragem. Estava bem. Mas o futebol, você sabe como é que é. Num lance, a casa pode cair. E foi o que aconteceu com ele, coitado. Mas que tem árbitros, aqui o Vinícius Furlan, que eu gosto muito, para mim seria o mais indicado para apitar esse jogo. Tem condição técnica. Vibrei, comemorei, fui dormir altas horas da madrugada, tá ali a minha bandeira, mas eu repito, se eu fosse ele, eu daria o penal como ele deu e eu não teria voltado atrás. Agora aí também, virando a página, pênalti, quem garante que a bola ia entrar? O Cássio podia defender. E o Dudu que ia bater. Não é? Como perdeu, podia ter perdido ali se ele desse o pênalti. A bola poderia ter batido na trave, ter chutado para fora, quem garante? Incompetência do Palmeiras. E o Corinthians ontem, olha, fez uma partida muito ruim, Beto. Muito ruim. Fagner mal, o Ralf mal, o Jader mal. Não estava bem o Corinthians. Então o Palmeiras perdeu a grande oportunidade de ter sido um pouco mais corajoso, ter praticado um futebol mais voluntarioso e perdeu a grande chance ontem de ganhar do Corinthians. Se não ganhou do Corinthians ontem como o Corinthians jogou, vai demorar para ganhar de novo. Mas eu vou dizer uma coisa, eu até concordo com você, o Corinthians não fez uma brilhante partida, mas é que o Palmeiras então foi muito incompetente. Muito incompetente. Porque pegou um time que só se defendeu o jogo inteiro, desde o terceiro, aliás, desde o segundo minuto de jogo. Porque fez o gol um minuto e meio. Só se defendeu. Nem contra-ataque o Corinthians conseguia colocar. Acho até que se o Corinthians tivesse sido um pouquinho mais arrojado, faria o segundo, né, e evitaria todo aquele problema que aconteceu na hora do pênalti. Sim. Então, faltou sim competência pro Palmeiras. Agora, o que não pode é sair uma informação hoje que o Palmeiras pode até se desfiliar da federação. Eu não acredito, né? Está tendo uma festa em São Paulo agora à noite, na entrega para os melhores, os prêmios para o campeão, e o Palmeiras não mandou nenhum representante. E olha que na seleção do campeonato, o Palmeiras tem 7 atletas considerados os melhores da competição e mais o técnico Roger Machado. E não foi ninguém, por determinação da presidência do Palmeiras. Isso eu acho errado. Muito bem, muito bem. Tá certo, César. Então, tá aí o destaque do Cezinho, o nosso Arquimedes Aparecido Tricai. Falar em Aparecido, um novo juiz com Aparecido, né? Né? No meio da vida de Corinthians e Palmeiras, né? Tinha que ter, Aparecido, né? No meio. Mas você sabe que nós demos o troco de 74. O Denis aqui não vai se lembrar, o Rafa também não, já não sei, mas em 74, quando o Corinthians era totalmente favorito para ganhar o título e o Palmeiras desacreditado, venceu o Corinthians por 1-0, o gol do Ronaldo, né? Ronaldo de cabeça, uma desviadinha. Isso, um levantamento feito pelo Jair Gonçalves, dezembro de 74. E agora demos o troco, ninguém acreditava no Corinthians, Palmeiras totalmente favorito, até pelo que foi investido, e deu no que deu. Aliás, o Corinthians ia quebrar o tabu, né, César? Se vencesse aquele jogo. Estava na fila. Em 7-4, né? Sim, fazia 22 anos que não conseguia um título. Morumbi com 130 mil pagantes, 127 mil corintianos e apenas 3 mil palmeirenses. Tá bom. E deu deixa no bolso, Palmeiras então, 1-0. Deixa no bolso uma pergunta para o Zanon, daqui a pouco vai responder. Quero ver o que o Rafa vai perguntar para ele. Meu caro Denis, aliás, o Denis, eu falei uma coisa que até se concretizou, né, Denis? Eu me encontrei com o Denis meia hora antes do jogo, nós estávamos
Demos uma passada para cumprimentar o doutor César Cortez, o Denis, passa por aqui, doutor. Eu falei, mas eu estou na academia e tal. Eu fui na academia à tarde. Aliás, tem uma academia muito boa aqui em Limeira que abre no domingo. Isso é muito bom. Quando você tem algum compromisso e tal, você pode esticar um pouco mais. Eu fui para a academia à tarde e disse para o Denis, bom, muita coisa pode acontecer, né, Denis? Inclusive o Corinthians fazer um gol no começo do jogo, né? Isso pode acontecer também, acabou acontecendo. E aconteceu. Boa noite, doutor. Boa noite, Denis. Tudo bem? Tudo bem. Boa noite para o senhor, boa noite para quem está em casa. Bem-vindo ao Rafael Sereno e também ao Zanon, mais uma vez ao nosso programa. O Corinthians conquistou o Campeonato Paulista, doutor, e eu friso aqui o que eu tenho dito há muito tempo, o trabalho do técnico Carille. Em 15 meses, ele conquistou 3 títulos, 2 paulistas e um Campeonato Brasileiro, com um time limitado, com um time com problemas internos, troca de diretoria, troca de presidência, com adversários talvez um pouco mais qualificados. E o Carille, num bom trabalho, eu repito, acho que vem tirando leite de pedra. Quando eu escuto dizer que o Corinthians só se defendeu, que não jogou bem, eu concordo com essas afirmações. Mas o Corinthians não tem dentro do seu plantel opções que, por exemplo, o Palmeiras tem. Eu acho que o presidente do Palmeiras, ele pode ter as suas razões e ele está convicto disso, mas no momento que ele diz que o Paulistão é Paulistinha, no momento que ele retira os jogadores dele da premiação e no momento que ele diminui a competição, ele tira o foco do péssimo futebol que o time dele apresentou durante a competição. Tudo bem, o Palmeiras tem a melhor defesa, o melhor ataque, tem um artilheiro, é um time muito capacitado, mas nos jogos decisivos, a palavra correta é que o Palmeiras pipocou com o time que tem. O duelo contra o Santos, nos 2 duelos, o Santos foi melhor do que o Palmeiras. O Santos só foi eliminado porque o Jailson fez 2 grandes partidas e jogou suspenso pela federação. O Jailson só jogou porque teve uma liminar dentro do Tribunal Superior Desportivo que pôde jogar. Mas se não fosse as boas atuações do Jailson, o Palmeiras tinha ficado contra o Santos. E é inadmissível um time como o Palmeiras, um investimento que fez quase 150 milhões de reais em contratação, na hora H, não produziu o que produziu, nem contra o Santos e nem contra o Corinthians. Eu acho que o presidente do Palmeiras tinha que focar nisso e cobrar dos atletas um pouco mais de rendimento. No jogo contra o Palmeiras, doutor, com exceção do Dudu, que caiu um pouco mais pelas laterais e enfurmigava um pouquinho a defesa, o Palmeiras também não jogou nada. O Cássio pegou 2, 3 bolas que foram praticamente recuadas. O Lucas Lima ganha R$1 milhão por mês e fez 1 gol no campeonato. Né? E marketing daqui, Neymar dali, viagem daqui, viagem de lá. O senhor Lucas Lima tem que ser cobrado, porque o dinheiro investido nele foi um absurdo. E não jogou nada, pipocou nos 2 jogos, tanto contra o Santos quanto o Palmeiras. Então, a instituição Palmeiras é muito grande, eu acho que está no caminho certo, mas a atitude do presidente Gagliotti, para mim, não condiz com a grandeza do Palmeiras. Eu acho que ele foi muito mal nessa questão. Por falar em grandeza, deixa eu mostrar aqui o Denis. Agora ele está todo sério aqui, né? Está todo sério, falando, fazendo um comentário de uma pessoa, né, Rafa, imparcial e tal. Mas olha aqui depois do jogo. Por favor, dá uma olhada no Denis depois do jogo ontem. Olha aqui como é que ele estava. Olha aqui o Denis depois do jogo. Olha aqui, olha aqui. Que fase. Chora pouco. Pois é. Você saiu por aí assim, Denis? Você sabe que eu tenho um grupo do WhatsApp que tem o nome Amigos do Denis. São meus amigos de infância, né? E nesse lugar é o único local onde eu me permito ser um pouco mais fanático. Porque rede social, programas de televisão, jornal... toda a esfera que sai desse grupo de WhatsApp eu me mantenho parcial. Tá. Tanto que na Gazeta, nos 2 toques, eu venho dizendo há muito tempo que o Palmeiras ia ser campeão. Sim. Porque o Palmeiras tem um investimento maior. Diz que o Corinthians ia fazer a final com o Palmeiras, disse aqui, disse no rádio, disse no jornal, e disse que o Palmeiras ia ser campeão. O Palmeiras não foi porque faltou competência. Denis, para todos que me perguntavam, eu também falava que o Palmeiras era muito favorito. Não é que era favorito, era muito favorito. Pelo time que tinha. Você sabe que eu achava ontem pela manhã, conversando com alguns amigos, eu também entendia que o Corinthians era favorito, que o Palmeiras era favorito. Mas eu entendi o seguinte ontem, antes do jogo. Puxa vida, quem tem a obrigação de ganhar o título? Sim. Palmeiras. Quem é que vai entrar com um baita de um peso nas costas? Palmeiras. O Corinthians ia entrar leve em campo, como entrou. Se perdesse, era mais um título que perdeu em toda a sua história. E eis que consegue encontrar o caminho do gol logo a 1 minuto e meio. Aí acabou, né, Beto? Mas é o tipo do jogo, eu pensava isso ontem, antes do jogo.
É o tipo do jogo propício para o Corinthians. Torcida contra, o adversário era o favorito para ganhar o título, tinha a responsabilidade, a obrigação de ganhar o título. Então, dentro daquilo que eu imaginava ontem, antes do jogo, acabou acontecendo. E rapidinho nós dizíamos aqui, doutor, tanto no rádio, que se o Palmeiras conseguisse suportar os 15 primeiros minutos, aliás, o Corinthians conseguisse suportar a pressão do Palmeiras nos primeiros 15 minutos, o Corinthians teria alguma facilidade. E aí fazer o gol aos 2 minutos de jogo realmente tem uma tranquilidade maior, desmonta qualquer sistema tático e técnico, e o Palmeiras teve 89 minutos para fazer um gol com a bola rolando. E não fez. Então, acho que transferir toda a responsabilidade para o Marcelo, que eu acho que teve, ele não errou na definição, mas ele errou no processo todo. Aí, realmente, é muita sacanagem para um time do tamanho como o Palmeiras tem. Perfeito. Rafa, eu vou te contar uma coisa. Você sabe que no Palmeiras, o Palmeiras que já teve tantos craques, né, que vestiram essa camisa de enorme peso, que é a camisa do Verdão. Eu, inclusive, também, né, fui honrado a vestir essa camisa, mas um deles era o Servilho de Jesus, né, Zanon? O Servilho foi um grande craque que passou no Palmeiras e foi técnico aqui da Internacional, passou... O Independente também. Também. É. E o Servilho, na passagem dele aqui em Limeira, ele frequentou muito o time dos veteranos do Estudantes. Só tinha feras também, né? O Betinho Badê, o Tatão, enfim, né? O Richa, Tuti, Bacinho, teu irmão Gui, Careca. Muita gente passando por lá. E, Paulo Marmo, de centroavante. E quando vinha algum craque para ser técnico de algum dos times aqui de Limeira, meu pai invariavelmente levava para jogar no Estudantes. Levou o Pedro Rocha, o Pepe, e o Servilho também foi. O Servilho já estava com uma certa idade, mas jogou ainda. E o Servilho contava muitas coisas, mas entre elas... o antes do jogo. Meu pai sempre me ensinou, viu, Rafa, a ver o jogo antes, o comportamento dos jogadores. Eu gosto de ver, quando a gente vai fazer, né, as transmissões pelo rádio, você fica olhando como é que o time entra em campo, como é que ele aquece e tal. E quando o Palmeiras vinha jogar no interior, naquela década de 60, 70, o Palmeiras entrava com aquele uniforme, né, bonito, verde, calções brancos, camisas verdes mesmo, né? E o outro time, porque naquele tempo era camisa de algodão, você lembra, né, Zanon? Antigamente era camisa de algodão, chovia, então dobrava, triplicava o peso da camisa. Eu olhava aqueles times com aquelas camisas desbotadas, aquela várzea. Aí o Servilho olhava para os companheiros dele e falava, gente, já está 2-0, né? Então ele falava antes do jogo. 2 detalhes. A minha irmã, que também não é fanática por futebol, mas é corintiana, com filho palmeirense e marido palmeirense. Ixi. Foi um negócio na casa dela ontem. Ela percebeu algo que eu não percebi, porque eu não vi. Ela achou estranho o comportamento da maioria dos jogadores do Palmeiras durante o hino, a execução do hino. Estavam fazendo pouco caso durante a execução do hino. Apenas um jogador do Palmeiras, segundo a avaliação dela, teria prestado atenção no hino, ou seja, estava concentrado. Os demais talvez já pensando e tal, no título, mas tem um detalhe na festa nisso, e tal. doutor, desculpa te interromper. Sim. A torcida do Palmeiras, durante a execução do hino, tem por hábito, no ritmo do hino, cantar vai Palmeiras, vai Palmeiras, vai Palmeiras o tempo todo. Então, sim. Isso talvez tenha desviado a atenção dos jogadores. Isso talvez tenha desviado, porque conforme o hino vai tocando e o jogador quer cantar o hino, não pode cantar por conta desse fato da torcida do Palmeiras. E além de ser um desrespeito também ao próprio hino. Uma tremenda falta de respeito hino, com isso. Uma vez por todas tem que acabar. Passou da hora. Passou da hora. E eu não consigo entender também por que tem hino nacional em todos os jogos aqui em São Paulo. Pô, faça o hino na abertura da competição e no encerramento. É uma lei estadual, é uma lei, mas... que agora está obrigando que seja tocado por inteiro, né? Para piorar. Mas, enfim, mais um outro detalhe que eu vi que me chamou a atenção. Tua irmã corintiana? Sim, ela prestou atenção nesse detalhe. Sim. Eu não vi porque eu não vi imagem, eu estava pelo rádio. Mas uma coisa que me chamou a atenção foi naquela hora da oração dos jogadores do Corinthians, me chamou a atenção ali, porque eu achei que não foi uma coisa assim, meramente para mostrar a união e tal. Eles ficaram um bom tempo abraçados. Você ficar abraçado num Palestra Itália, né, numa arena do Palmeiras, com 43 e poucas mil pessoas ali. Então eu notei muito união, né, no time formiguinha, no time obreiro do Corinthians operário. E tal. O time operário, né, do time do Corinthians. Então me deu uma boa sensação aquilo lá. Confesso, não vi como o Palmeiras, né, os jogadores. Mas são pequenos detalhes, César, que acabam somando num jogo tão importante como foi esse. É a concentração, né? Sim. Eu acho que a prova de que o Palmeiras entrou, de certa forma, um pouco
afobado na partida foi o próprio lance do gol. Eu achei que o Antônio Carlos, o zagueiro, se antecipou muito, né, ao Matheus Vidal e permitiu que ele fizesse aquela jogada, né, se fosse a linha de fundo e cruzasse para trás, abriu, né, e o Rodriguinho marcou. E ali, toda a estrutura que o Palmeiras tinha preparado, tinha imaginado, foi por água abaixo, né? Sim. Então ali realmente acho que desestruturou. Mas eu acho que realmente o Palmeiras entrou, não parecia que os jogadores não estavam disputando uma final de Campeonato Paulista. Teve essa impressão? Tive. Aliás, eu achei que os dois jogos, tanto a primeira partida no domingo passado quanto esta, foram de baixíssimo nível técnico. Sim. Eu prefiro que o Palmeiras, se for para perder, que perca de 4-2 num jogo lá e cá com muitos gols, com chance, exigindo do goleiro, do que perder da forma como que foi. Sem um chute a gol, o Cássio não foi exigido praticamente no segundo tempo, né? E isso é muito pouco perto do time do Palmeiras. Achei que o Corinthians também jogou muito abaixo. Ou seja, se a gente tiver como referência o que essas duas equipes jogaram, isso é prova de que o futebol brasileiro precisa acordar, porque o nível está muito baixo, né? E do Palmeiras, é óbvio, tem que se cobrar mais pela qualidade, pelo investimento, né? O time do Palmeiras jogou muito abaixo, Borja desapareceu em campo, o Lucas Lima, como o Denis comentou, também não apareceu, né? E se tratava de uma decisão. E para o jogador, a decisão do campeonato é a partida mais importante, né? A pessoa tem que estar muito ligada, muito concentrada, e acho que faltou justamente isso, uma percepção de que ali estavam numa final de campeonato, valendo título, e como eu havia comentado no começo, há muito tempo que eu não percebia tanta mobilização em um jogo de final de campeonato, até porque a maioria dos campeonatos agora, brasileiro, pontos corridos, a gente não tem mais essa questão da final, né? Mas há muito tempo, ou seja, o Campeonato Paulista tinha sim um valor, né? E também achei lamentável a postura do presidente do Palmeiras de ter desmerecido o Campeonato Paulista. O Palmeiras conquistou 22 vezes esse torneio e poderia muito bem ter conquistado o 23º título, né? Tem a sua importância, sim. Então, acho que essa falta de concentração do Palmeiras durante o jogo, né, acompanhou durante toda a partida. E o Palmeiras não soube aproveitar o fator torcida, né, não conseguiu criar absolutamente nada que fizesse merecer a vitória. No lance do pênalti, eu também achei, a princípio, no lance que foi pênalti, mas vendo as imagens, não foi pênalti, acho que o árbitro acertou em anular, só que depois de 8 minutos, do jeito que foi, realmente fica a impressão, né, de que há um VAR, há uma arbitragem por vídeo de forma informal. E acho que não deve haver essa impressão, né? Tem que se desfazer, tem que ser de forma mais transparente, né, para não deixar essa brecha, porque aí todo jogo vai ser esse sufoco para a arbitragem. E uma cena que eu vou guardar para sempre foi a do árbitro no campo, olhando para tudo quanto é lado, perdido, né? Eu imaginando a situação dele, porque nós que estávamos assistindo já ficamos aflitos com a situação, imagine ele lá tendo que tomar uma decisão. Você está vendo que categoria para falar? Você está vendo que categoria? César, está vendo que categoria? É outro nível. Eu queria perguntar para ele como é que estava o nosso José Antônio Encinas hoje na redação da Gazeta. Olha, ele estava mais calmo do que eu imaginava, né? Acho que isso é um pouco defeito do Edmar, que não estava por lá, né? Mas ele estava irritado com a arbitragem, né? Ele estava muito bravo com a arbitragem. Aliás, o Edmar, né, para quem está achando que ele saiu daqui também, não saiu não. Ele está em viagem pela Europa, né? Onde que ele está, Ele está na Espanha? Olha, a última vez que eu vi o Edmar, estava abraçado com o Cláudio Adão. Depois dessa foto, não sei o que aconteceu. O Edmar está na Europa, cobrindo esses torneios aí que envolvem os Masters, aí os veteranos, mas em breve estará conosco, se Deus quiser. Edmar faz muita falta no nosso programa. Também como João Valdir Moraes. Exatamente. Conversei com o João Valdir no próximo sábado. Sabe onde está o João Valdir numa hora dessa, Denis? Aonde? Ele está no Maranhão. Maranhão? Maranhão. Nos Lençóis Maranhenses? Lençóis Certo, Maranhenses. ele foi lá descansar uma semana. Renovar a bateria. É doce? Não, é camarão. Cabecinha branca fica aqui, trabalhando. Roberto, eu queria dar uma colocação da complexidade que a gente participou, às vezes de final, em outra esfera, dentro da minha modalidade, mas a complexidade que houve todo no jogo, né? A gente escutou aqui todos os comentaristas e a gente vê como é complexo. Primeiro, uma final envolve um lado emocional muito grande. Você vê que a gente, como você mesmo falou, às vezes o comportamento do hino, às vezes a gente acha que a torcida te traz uma motivação e às vezes não é isso. Às vezes o comportamento do jogador jogar contra a torcida, como essa união que você mesmo frisou, dos corintianos falando, é nós aqui em 25, 30 pessoas contra 42 mil.
tem um fortalecimento psicológico. A complexidade do jogo, em 1 minuto, acho que nenhum esperava um gol tão rápido. Sim. Isso desestrutura os planos táticos, técnicos, emocionais, tanto de um lado como do outro. Quer dizer, às vezes fortalece o lado do Corinthians, que já é um time muito bem estruturado defensivamente, fala, poxa, ó, estamos nos pênaltis. Sim. A gente já não perde o campeonato aqui, nós estamos nos pênaltis. Sim. O Palmeiras já passou a ter outra obrigação, não conseguiu. Poxa, nós temos que fazer esse lado. E às vezes o próprio treinador não consegue transmitir isso para os jogadores, porque são 11 seres humanos espalhados e às vezes cada um tem uma linha de raciocínio. Um quer pôr a bola no chão, outro quer chutar. A arbitragem trouxe outros problemas psicológicos de apitar, não apitar, como foi bem colocado. Talvez a convicção dele foi muito demorada, não pode ter 8 minutos para se analisar uma coisa muito importante. Talvez tenha sido um árbitro bom, mas errou pela complexidade do jogo. Sim. Aí a gente vai desencadeando, chega no presidente do clube, que se desencadeia por um lado que também não é legal. Né? Então a gente fala assim, o futebol é pura emoção, junto com a razão de algumas coisas. Quando a gente consegue o treinador planejar e as coisas acontecer, dentro de 15 minutos, se não fizer um gol é uma situação, se você conseguir ter mais posse de bola, você tem uma... Agora, quando começa a complexidade, todos esses fatores, o imponderável acontece, sim. O desequilíbrio emocional aí acaba. Alguns jogadores não rendendo como devia por uma pressão de não se expor. E às vezes tem isso. Eu falo no meu esporte, tinha vezes que tinha jogador que não queria a bola. Você não vai ter a bola da decisão. Se esconde, eu estou bem marcado. E isso traz um problema que você perde. Claro, como o Denis falou, claro, o time do Palmeiras tecnicamente tinha uma superioridade, como tem uma superioridade, mas será que emocionalmente ou psicologicamente estaria tão forte? Eu falo isso num exemplo clássico que a gente é os americanos quando entram em competição no basquete. Eles entram mais ou menos, mas ninguém ganha dos caras, porque os caras são fortes, eles têm um emocional, você fala, para conseguir isso, você precisa estar naquele dia. E eu acho que esse jogo teve tantas complexidades assim, em conteúdos adversos no emocional, que desestruturou todo mundo. Até a gente assistindo não sabia. O Palmeiras não se expôs, o Corinthians se defendeu, mas era aquilo, o planejamento era o técnico mudou o jogador só por função, não mudou o esquema tático, a gente escutou um monte de coisa. Mas estava todo mundo, que acho que quem trabalhou nesse jogo exatamente, essa 1 hora e pouco de jogo, os 90 minutos de jogo, ela foi 5 minutos. Porque houve tantas adversidades que cada hora o seu raciocínio tinha que estar de um jeito. Eu sei que eu já passei, às vezes, umas situações muito diferentes disso, mas é difícil você se aprumar, centrar e falar, o caminho é esse. Então, está muito no perfil. Tem jogadores que são extremamente arrojados e tem jogadores que são acomodados à situação. E eu acho que por isso que foi um jogo não bonito tecnicamente, um jogo sem grandes emoções, a não ser o lance da arbitragem e o gol a 1 minuto. Sim. E depois uma coisa assim, tudo naquela... Poderia, deveria, mas não teve lances agudos, dribles, situações realmente de se expor. Eu acho que isso é um fator psicológico que estava abalado em quase todo mundo que estava envolvido no jogo. Desde o torcedor, que também não conseguiu jogar para dentro de campo, e acho que a estruturação melhor do resultado psicológico era do Corinthians, que sabia, como vocês mesmos disseram, era um time mais limitado, mas com poder defensivo excepcional. E aí foi para o pênalti, onde também o fator psicológico, eu não acredito nesse negócio, pênalti é loteria, pênalti é sorte. Não, pênalti é capacidade e competência. Cada vez mais. Cada vez mais, é capacidade e competência. Você vê um goleiro como o Cássio vai lá e defende, você fala, o cara é competente. O que chutou lá na arquibancada, poxa, não tem qualidade. O que bateu bem, então está bem decidido as coisas. Agora, quando você está envolvido nisso, você conseguir tomar a ação ou a tomada de decisão na hora certa é o mais difícil. Então, é muito complexo eu julgar um fator, né? São vários que desencadeiam, outros sequencialmente, e acaba dando um desarranjo em todos os lados. Tanto que o Palmeiras voltou praticamente no segundo tempo com a mesma proposta que estava, né? Quer dizer, o Palmeiras não mudou. Não mudou doutor, eu acho que o próprio técnico da seleção brasileira tem esse espírito, né? No Brasil, paulatinamente, vem se criando a cultura de jogar para não perder.
O primeiro objetivo dos times que entram em campo é jogar para não perder. Não, e isso que o Zanon está falando, desculpa, eu ia falar, senão eu esqueço, se expor. O jogador de hoje em dia não se expõe porque fica com medo de rede social, fica com medo disso aqui, não se expõe. Por isso que o drible... Pô a bola embaixo do braço e falar o jogo é meu, entendeu? Isso aí, e às vezes isso acontece na base. O jogador que vai tentar um drible, ele é crucificado pelo técnico ou pelos amigos, porque perde uma bola. Por uma ousadia, ele é crucificado. E aí, nunca mais esse jogador da base vai tentar fazer o diferente, porque ele sabe que se ele fizer errar, ele está morto. É sacado do time. É aquilo que eu digo dos frangos de granja, que a cada dia que passa, mais frango de granja. Todo mundo igual. Mas a questão, doutora, é que essa cultura de jogar para não perder está se instalando no Brasil. Por isso que quando a gente assiste alguns jogos da Europa, que eu digo que parece outro esporte, você vai ver amanhã Roma e Barcelona, e City e Liverpool. É um jogo franco, lá e cá, a bola não para, é oportunidade para todos os lados. Porque os técnicos, eles são pressionados pelo resultado. Tem que mostrar resultado. Se dois técnicos fossem técnicos da Europa, do Corinthians e do Palmeiras, hoje a discussão seria em torno do baixo rendimento técnico do jogo. E ninguém citou isso, ninguém fala isso, é muito pouco. Sim. Então, por isso que essa cultura pobre que o futebol brasileiro vem cultivando, daqui a alguns anos, em Copas do Mundo, o Brasil vai ser um vexame. Porque não surge mais Neymar, por quê? Por conta disso, na base ele é morto. E esse jogo que você está dizendo, você vai contar no desse, se quiser fazer uma aposta informal, a gente faz aqui depois do jogo. Se juntar os dois jogos ou não, talvez a gente não tenha 10 levantamentos para a área. Não tem. Você pega o futebol europeu, não ficar dando chuveirinho. O Palmeiras chegou a uma altura do jogo, chuveirinho para alguém subir e espanar essa bola. Isso não existe mais. Você quer ver os jogos que me agradaram? Foi a semifinal do Carioca e a final do Carioca. Foram grandes jogos e decididos todos após o tempo regulamentar. Botafogo e Vasco ontem foi um jogaço. E em termos de emoção, então, nem se fale. Porque o Vasco jogava por um empate, porque havia vencido o Botafogo por 3-2 no primeiro jogo. E ontem empatava o jogo até 50 minutos do segundo tempo. O Botafogo foi lá numa bola alçada na área, o zagueiro fez o gol, foi para os pênaltis e o Botafogo foi campeão. Então, grandes jogos do Carioca. Eu fico contente, porque já há algum tempo a gente vem criticando o Carioca, né? Vasco, Botafogo, Fluminense, até o Flamengo não vem fazendo bons jogos, bons campeonatos estaduais, ou estadual no Rio de Janeiro. E dessa vez não. Foram jogos agradáveis, emocionantes. Porque depois do Corinthians e Palmeiras ontem, eu assisti o tape de Botafogo e Vasco. E eu sou botafoguense. Aliás, eu estou feliz da vida, né? Guarani campeão na Série A2 em Campinas. Corinthians campeão paulista. Botafogo campeão carioca. Em cima do Vasco ainda. O que mais que eu quero? Lógico, não é verdade? Então eu gostei. Eu gostei da semifinal e da final do Campeonato Carioca, que há tempo vinha devendo jogos emocionantes, como aconteceu esse ano. Hein, César? Faltou apenas o Edmar para você dar aquela completada. Ainda bem que ele tá fora, né? Uma outra coisa, Beto, a gente vê todo mundo dizendo que os estaduais são os problemas no futebol brasileiro. Olha só, ontem, na final aqui em São Paulo, 43 mil pagantes. Recorde do estádio. Maracanã, Botafogo e Vasco, 65 mil pagantes. Mineirão, Atlético e Cruzeiro campeão, 60 e poucos mil pagantes. Fortaleza e Ceará, mais de 50 mil pagantes. Então, gente, para com esse negócio de querer acabar com o estadual, pô. É uma competição gostosa. Precisamos abraçar um pouco mais os estaduais, principalmente aqui em São Paulo. O desafio, na verdade, é fazer os outros jogos, e não somente a final, rentáveis. Sim. Né? Agora, acho que deveria haver um mecanismo também. Eu acho que a prova de que os estaduais não devem ser desvalorizados foi toda essa emoção que teve nesse domingo, né, nas torcidas. Eu acho que isso valorizou ainda mais o estadual. E só queria acrescentar na questão do futebol defensivo, tudo, acho que já tem uma consequência muito de imediato. Ontem nós tínhamos Palmeiras e Corinthians, duas das maiores agremiações desse país. Quantos jogadores que estavam em campo ontem que estarão na Copa do Mundo daqui 2 meses? Talvez somente o Cássio para ser terceiro goleiro. Né? Então, isso mostra como o futebol, e o Tite está percebendo, a base da seleção brasileira será de jogadores que atuam na Europa e não no Brasil. Sem dúvida. O único que ficou aqui acho que é o Neymar, né? Que só está namorando esse tempo todo. Não sei se ele vai se cuidar, não. Bom, vamos às nossas perguntas ao secretário de Esportes aqui, o Zanon, que está conosco. Eu vou começar com elas, depois o Rafa já emenda. Mas cutuca o homem, Rafa. Não vem aqui para Eu já vou começar aqui, porque o Edmar está fora, o Denis
cobre o Edmar nas férias, até na coluna Pimba lá do Edmar na Gazeta de Limeira, aliás, cada vez mais gostosa a nossa página de esportes de domingo, né? Não é gostoso? Espetacular. Alfredo Salve, o Ricardo Galzerano, né? O professor José de Oliveira, né? O Naldinho, né? E a Pimba do Edmar, que foi feita esse domingo pelo Denis, obviamente ele não colocou, mas de vez em quando, volta e meia, ele trata, claro, do basquete. E a última informação que ele colocou, a anterior, fala, não, acho que não vai mais dar certo e tal. Mas ele publicou, acho que a semana retrasada, que, olha, o projeto do basquete já está andando, é capaz que vire, a sementinha já foi jogada. Para os amantes do basquete, meu caro Zanon, tem alguma novidade, tem alguma movimentação em Limeira em respeito disso? Olha, assim, partindo da secretaria, eu acho muito complicado, mas eu, como um desses amantes do basquete, gostaria muito que tivesse uma nova liderança no basquete, ou alguém que viesse a procurar esse caminho no qual talvez eu tenha começado em 2001, junto com o Cássio, a começar a fazer. Eu acho que o grande problema do basquete hoje é que ele está parado. Ele não tem a Secretaria de Esportes ou o Poder Público, não tem. Ele é um apoiador a todas as modalidades. Sim. E nunca um financiador. Então, eu acho que isso é um ponto. O basquete hoje precisa criar as novas lideranças. Eu acho que tem que ter um novo grupo para procurar. E eu não vejo hoje no cenário esse novo grupo. Eu acho que precisaria ter pessoas desses do basquete, ser envolvida num clube, ser envolvida numa associação, ser envolvida em qualquer setor que queira voltar novamente. O basquete precisa ter essa liderança para poder ter aglutinação de outros meios, de patrocinador, de setor público, dos amantes, de torcida. Agora, eu particularmente, eu não vejo isso e eu acho que a gente já está na hora. Eu acho que o basquete já passou, terminou em 2015, nós estamos indo para 2018. Sim. Já tem 3 anos aí sem basquete. Então, eu acho que o que está faltando, no meu modo de ver, que eu converso às vezes com o Edmar nesse sentido, essa nova liderança. A gente não consegue ver quem são esses 3, 4 hoje que querem... Bom, mas então em cima disso, eu quero te fazer uma outra pergunta. Dessa vivência toda que a gente tem aqui, principalmente com o Independente, né, com o Internacional, a cada ano a gente percebe a intenção do empresário de futebol. Então tinha gente que vinha aqui para Limeira, eu já vi gente que, por exemplo, vendeu casa para investir no sonho de virar um jogador no final do ano e tal, esse negócio todo. Já vi gente que vendeu até Fiat 147 lá no Liberão, lembra, César? Quando apareceu empresário com Fiat, com todo respeito, mas assim, né, não tinha condição e tal, mesmo assim queria tocar a Inter e tal. No basquete, aliás, o futebol, até prova em contrário, é o único esporte profissional que nós temos no nosso país. Perfeito. O investidor do basquete, me parece que assim, com todo respeito, seria um saco sem fundo, ou seja, ele vai fazer o investimento puramente para exposição da marca. E hoje, com essa história de internet, com essa história de mídias sociais, há tantas oportunidades, outras oportunidades da exposição de qualquer marca, muito mais baratas, inclusive. O que acontece com o basquete que não se profissionaliza para que o investidor tenha retorno com o principal produto, que é o jogador, que é o atleta? Isso realmente não acontece, porque no basquete não tem comercialização de atletas Sim. financeiramente. Então você contrata um atleta, paga pelo serviço e terminou o tempo, ele está apto a ir para qualquer lugar. Então esse investidor... O clube não tem direito a nada. Não tem direito a nada. O investidor, só se ele for um formador. Por exemplo, vamos dar um exemplo do Varejão, que foi para a NBA. Como a história é muito grande, o formador dele, quando ele foi para a NBA, ou o Nenê, aí São Carlos recebeu alguma coisa que foi formador, o pessoal lá do Espírito Santo recebeu, porque a NBA é um projeto profissional. Aqui no Brasil é mídia espontânea. Eu tenho minha empresa e eu preciso estar com ela em mídia, Sim. eu sou um amante do basquete ou do vôlei, do handebol, Perfeito. E quero estar, ou uma universidade, como a gente vê, as universidades estão hoje no futebol, mas começou nas histórias. Um colégio, como foi o Coque era um colégio Sim. que queria se mostrar e se tornou uma potência, ou como alguma empresa que queira a mídia espontânea de comercialização, mas nada de retorno financeiro para o investido. Então ele tem que fazer aquela conta, Beto, de quanto ele investiria para estar nas mídias sociais, em jornais, em televisão. Eu vou investir 2 milhões. Para ter essa visibilidade, eu gastaria 10 milhões por esse. Então, o esporte é um caminho para você ter essa visibilidade. Mas retorno financeiro é só por mídia e por comercialização
do seu produto exposto. Eu cito muito bem o Chaim, porque foi amigo quando eu comecei no COC. Ele tinha X aluno. Com a exposição do basquete, que ele tinha as franquias no Brasil inteiro, 140 franquias, ele punha a capa, ele passou a ter muito mais aluno. Ele ganhava com o time de basquete, porque ele tinha uma estrutura. Ele tinha imprensa, ele tinha o jornalismo, ele tinha fisioterapia, e ele tinha um poder, chegou campeão brasileiro, tanto que construiu um ginásio para ter isso dentro da própria universidade. Tanto que deu certo. Tão certo que deu. E vendeu a universidade, é um dos caras, vendeu o sistema COC, uma das maiores fortunas aí, e continuou, acho que um pedaço da TV Tati e o COC de Ribeirão. Mas o sistema, como fala, fugiu a palavra, não a franquia, quem fazia as próprias apostilas, a parte de edição, era tudo dele. Tá. E ele vendeu para um grupo. Mas imagina só, ele saiu do nada, quando o COC era uma escola que tinha 6 mil alunos e chegou a ter, sei lá, o ganho dele foi nesse. Agora, foi um projeto desenvolvido. Eu acho que até aqui, própria na situação da Winner, a Winner cresceu muito com o basquete dentro das empresas no momento. Mas como eu acho que tudo é meio cíclico, eu acho que o voleibol... Depois do futebol, Beto, eu acho que o único esporte que tem um cronograma mais lógico e mais consistente são os dois voleibol masculino e feminino. Mas você vê que não tem tanta equipes como tem no basquete. Hoje no basquete, na NBA, nós temos... Na NBB nós temos 15 equipes. E um torneio Liga Ouro com mais 8. Então, na verdade, nós estamos com 22 equipes no Brasil fazendo basquete. Eu acho que é um número expressivo. O voleibol, acho que a Liga Nacional e um campeonato brasileiro, ele tem 8 masculino, é menos. Então, é um produto bom, mas agora, financeiramente, eu acho que é difícil qualquer dessas equipes, o Flamengo hoje, o Paulistano, que está aí, o próprio Mogi, é um retorno para a cidade, para o investidor, mas financeiramente... Mas tem que estar dentro dessa filosofia que você está falando. Exatamente. Rafa, e aí? Aproveitar, a minha primeira pergunta seria a respeito, aproveitando um evento recente, os Jogos Regionais do Idoso. Há alguns anos atrás, Limeira recebeu um evento esportivo, mas numa competição, eu me lembro, de estudantes. Foi ali no Volucato, mas pegava também uma parte do Parque Cidade. E eu me lembro que a população limeirense reclamou muito do evento, enfim, do improviso que foi o evento, das instalações, muita reclamação. E Limeira recebeu, este ano, os Jogos Regionais do Idoso. E nós vimos novamente muitas reclamações, principalmente da área da educação, porque alterou-se muito o calendário das escolas, as escolas acabaram abrigando as delegações, enfim. Minha pergunta é a seguinte: Limeira tem capacidade, infraestrutura para receber grandes competições que tragam muitas pessoas de fora? E, principalmente, a população de Limeira está preparada para acolher esse pessoal, ainda que temporariamente? Olha, eu vou colocar duas posições pessoais e um pouco o que aconteceu. Eu acho assim, falando do Jori e falando das acomodações, como você falou. Na parte esportiva, eu acho que quanto mais a cidade tem equipes de alto rendimento, tem equipes disputando campeonatos de federações, você envolve maior número de pessoas. Eu falo hoje que Limeira não tem nenhuma equipe de alto rendimento. Nós trabalhamos em formação e rendimento. Não chega em alto rendimento, que seriam as competições federativas. Aí está disputando campeonato de federação, campeonato brasileiro. A gente não tem nenhuma modalidade disputando isso. Então, eu acho que já não tem tanto esporte como a gente pensa. Sobre o Jori, esse problema da educação foi um ocasional, porque, assim, quando foi aceito por Limeira a vinda do Jori, foi no Jori anterior. Só que as competições, tanto os jogos regionais como o Jori, são no mês de junho e julho, onde é o período de férias das crianças. Mas com esse ano eleitoral, o Jori mudou. Não mudou em Limeira, mudou nas 8 regiões do estado. Então não foi Limeira que foi. Isso foi nas 8 regiões. Pelo fato do problema eleitoral, não podia ser feito e foi antecipado. E nós fomos a última região que ainda pegou esse mês de março. Todas as outras foram feitas antes também. Então todas pegaram esse problema do aluno. E claro, teve lugares que não usou tantos, mas
desse mesmo lado de ter usado tantas escolas municipais, eu fiquei muito feliz, porque essas pessoas, esses idosos que vão, são mais exigentes, viu, Beto? Sim. E a gente tem que ter um cuidado. Eu fiquei assim, de um lado emocional muito diferente, porque será que a gente vai chegar acima de tantos anos tendo a vitalidade, a alegria que esse pessoal nos passou? Eu me questionei, porque eu estava acostumado com alto rendimento, é ganhar ou perder, matar ou morrer. Por isso que nós estávamos falando de Corinthians aqui, sim. Corinthians e Palmeiras, até agora só estava falando de... Nós vimos um outro lado, eles se abraçando, pessoas de 90 anos caindo numa piscina para nadar 100 metros. Eu não sei se eu chego nisso, não sei se eu tenho esse espírito para isso. Então eu aprendi uma enormidade. E o que eu gostei, que essas pessoas que ficaram nessas escolas nossas municipais falaram maravilha das instalações nossas municipais, que eles estavam super bem alojados, que foram super bem tratados então me fortalece hoje, como um limeirense, ver coisas boas na cidade. Uma das coisas boas foi que as nossas escolas estão boas, as refeições feitas em 10 escolas, servindo 3.000 pessoas, fora os flutuantes que vinham, se alimentavam. Os nossos limeirenses iam almoçar, tomar café e jantava. A nossa delegação, que era 100 e poucas pessoas, também poderia participar. E eles, que delícia! É. Então havia uma integração e eu fiquei feliz nesse lado, porque assim, às vezes a gente fica... Aí do lado técnico, aí eu concordo um pouco com você. Eu acho que a cidade de Limeira está um pouco aquém. Eu não saberia falar uma escala, mas nas instalações esportivas. Nós estamos falando de um Volucato, eu não sei, mas uns 40 anos que tem o Volucato. Sim. É o nosso, entre aspas, a melhor estrutura que a gente tem. É pouco. Eu falo, nós não temos uma pista de atletismo na cidade para fazer uma competição. Nós temos a parte aquática muito boa, talvez é uma das cidades do interior que maior parte aquática tem de piscinas. Mas nós temos várias, mas também podemos melhorar. Eu acho que está aí, a hora que você me perguntar mais, eu vou te falar de alguns projetos pessoais de ideia, mas assim, nós podemos avançar nessa área. E, então, agora é uma parte. O momento do país é complicado, porque recurso é pouco, mas as instalações estão aquém de uma cidade de quase 400 mil habitantes, aí 300 e pouco, quase 4. E nós precisamos melhorar. Então, eu fico feliz pelo que eu escutei, fico feliz pelo que vejo, mas eu sou muito realista e objetivo. Eu acho que a gente pode caminhar um pouco mais nessa parte de instalações. Mas, infelizmente, eu já passei por isso também. Entre você consertar um buraco e você comprar redinha para colocar num aro de basquete, por exemplo, vai para o buraco, isso não tem dúvida nenhuma. Ô Beto, e eu queria só dar uma coisa, até uma parte que você vai entender. Eu tenho uma listinha, agora que nós falamos de secretaria, eu tenho uma lista elencada de 37 itens numa folha de papel. Eu não cheguei a todos, mas assim que eu completar, eu vou levar essa pessoa e falar, olha, o quanto me ajudou a fazer alguma coisa. E eu estou, item por item, estou andando bastante nesses itens aí que estão lá elencados da dificuldade que é se fazer essa gestão. Entre a ideia até a execução, é um negócio complicadíssimo. Muito Aliás, grande. falar em Jogos do Idoso, a nossa reportagem esteve participando também das competições de vôlei. Vamos acompanhar aqui no nosso programa. Os Jogos Regionais dos Idosos teve 14 modalidades e Limeira participou de todas. Uma delas foi o vôlei adaptado, dividido em categorias por idade. Em uma das competições, Limeira enfrentou o time de Casa Branca, que venceu o jogo por 2-0. As jogadoras limeirenses, apesar de perderem, comemoraram a participação. Para elas, o que importa é a saúde. Isso é muito importante para nós que temos nessa idade, é ótimo, porque aí incentiva também os outros que às vezes ficam em casa dormindo, né, meu bem? Então a gente gosta, eu gosto demais do vôlei. Então agora a gente participa por isso, sempre achando que isso vai nos dar saúde, alegria. A gente fica muito feliz, mesmo perdendo. É mais do que uma competição, né? É mais do que uma competição, porque aí temos várias pessoas, né? Então, na competição, aquele que é um pouquinho mais forte ganha, não é mesmo? A gente, às vezes, treme um pouquinho, mas é ótimo, eu gostei muito, estou muito feliz por ter, né, vindo também para Limeira, né, esse Jore, porque tem muita gente que não sabe o que é o Jore. Muitas pessoas da nossa idade não sabem, então é preciso que venha também aqui para eles ficarem sabendo como que é tão bom,
né? Sempre. Em outra partida, a Limeira jogou contra Mogi Mirim. No primeiro set, as limeirenses venceram por 15-7. No segundo, o time adversário virou o jogo e ganhou por 15-12. Nessa partida, os pontos foram bastante disputados, mas Limeira levou a melhor e venceu o último set por 15-12. Embora as disputas tenham sido mais acirradas, no fim todos se sentem vencedores. Afinal, o Jori tem essa característica: compartilhar momentos de alegria, independente de levar o troféu de campeão. 3 Joris que eu estou participando, é muita alegria, né? É uma emoção e é importante, o mais importante é por causa da saúde. O bem-estar, o relacionamento, tudo isso vai englobando novas amizades, é muito bom. E hoje, né, o time de vocês ganhou, né, que também é bom ganhar, né? Ai, uma delícia, porque a gente participa das aulas, tudo para esse fim, né? Que já que tem o Jori, então a gente entra, lógico, querendo ganhar. E hoje realizamos esse sonho. Valeu a pena todas as aulas, as lutas. Foi muito bom, gratificante, né? E depois que passa o Jori, vocês continuam nas atividades? Não, continuamos, ou aula 2 vezes na semana no mínimo. Então, quer dizer que nós vamos continuar assim, ó, se Deus quiser. Muito bom, né? No mesmo dia, após as equipes femininas, o time masculino entrou em quadra contra Nova Odessa. A cada ponto, a torcida vibrou e incentivou a equipe. Limeira jogou melhor e ganhou por 2-0. As parciais foram 15-4 e 15-9. Um dos integrantes do time é Vitor Buragas, que atuou como diretor de esportes e esteve por vários anos nos bastidores das competições. Hoje, ele está do outro lado e vive a experiência de representar Limeira no Jori. É uma alegria, uma emoção muito grande, porque hoje eu estou do outro lado, com 73 anos, devendo ainda muita gratidão a muitos que eu tive muitos problemas na vida, cheguei ao fundo do poço e hoje, nessa idade, tenho uns companheiros, me sinto como um ídolo do pessoal, jogando com a saúde, com um bem-estar tremendo, com a família me apoiando, todos do meu lado, então é uma felicidade e me sinto muito bem aqui. Você é o exemplo de que o esporte é o caminho, né? Aí que está uma realidade. Hoje, inclusive, chorei muito após uma vitória contra Campinas. Passei um WhatsApp para minha filha em Campinas dizendo do acontecido. A resposta veio uma palavra: pai, como me orgulho de você. E nisso veio um filme de que no meu passado o desprezo que eu dei para a família tem tudo. Hoje ver meus filhos, que foi através do esporte, me incentivam, me deixam uma felicidade. Então eu sou feliz, só devo agradecer a Deus e dentre as muitas pessoas que me tiraram do fundo do poço e me deram essa possibilidade de estar vivendo e vivendo bem, é o Dr. Roberto, a quem eu deixo um grande abraço. Vitão, como é conhecido, fala da importância do Jori como forma de incentivar a terceira idade a praticar uma atividade física. Para ele, o esporte fez a diferença quando passou por um momento difícil em sua vida. Vale a pena, o esporte é vida, o esporte é educação. E mesmo aqueles que ainda se sentem envergonhados ou encabulados, que não aceitam uma derrota, fica uma mensagem: 1000 vezes a derrota do que a vergonha de não ter participado. Olha, você viu, antes a derrota do que a vergonha de não ter participado. Isso aí o Vitão falava muito na secretaria, eu estou emocionado aqui. Porque meus olhos orvalharam. Professor José Vitor Buragas é uma pessoa extraordinária. Queria ter saúde para poder fazer um livro, viu, Rafa, sobre a história do professor Buragas, que é um negócio impressionante. É uma coisa assim, é uma lição de vida e ele comprova, né, Zanão? Mais uma vez, né? Muito, nossa, foi um exemplo, nossa, a gente viu o quanto ele se emocionou de ter vencido Campinas, que era um adversário que eles não conseguiam na manhã, e ele é uma enciclopédia, ele é um cara que ele sempre tem uma palavra boa para te colocar, uma orientação. Eu sempre que possível, às vezes ligo, converso, ô Vitão, como é que tá isso? Às vezes ele aparece lá.
E ele tem esse reconhecimento, principalmente por você, Beto, muito grande, que ele falou aí, porque realmente é um cara diferenciado. Porque o esporte tem certos princípios, e ele me ensinou, e a gente tinha algumas discussões, sabe, deles, meio que teóricas. Por exemplo, expulsão de atleta. Uma vez nós sentamos, e olha, fulano vai lá, não, ele está banido do esporte. E essa foi uma discussão muito esclarecedora, porque segundo o Vitão, segundo o que ele estudou, segundo o que ele já leu, o esporte não pode ter uma punição eterna. Você tem que dar uma punição, mesmo que seja para o cara ficar 10 anos sem jogar, mas você não pode punir qualquer atleta eternamente. Ele tem que se recuperar, ele pode se recuperar. Uma das teorias, e está certo mesmo, está certo, completamente. Né? Você tem que dar oportunidade. Ele tem que ter a oportunidade de voltar novamente a fazer. Isso acontece, às vezes em caso de doping, alguma coisa assim, do jeito do volta. Não, volta daqui a 50 anos, mas ele volta, ele tem chance de voltar. Uma punição temporária, né? Isso, uma punição de acordo com o que ele fez. Doutor, mandar um abraço para o Vinícius também, do vôlei masculino. Eu fui algumas vezes no ginásio Santo André, inclusive publiquei na coluna 2 Toques os horários dos treinamentos. Eles treinam durante toda a semana e problema todo mundo tem, né? Mas quando você para ali para ver, como disse o Zanon, os seminovos, né, costumo dizer, se confraternizando, aprendendo, se superando, e cada um tem uma lição de vida diferente para ensinar. Se tem uma faixa etária que eu me dou muito bem, é essa faixa etária mais velha. Eu gosto muito de pessoas mais velhas, porque o que a gente consegue subtrair dessas pessoas, daquilo que elas vivenciaram na vida, nenhuma faculdade no mundo consegue ensinar. Então, eu não sei quem foi o idealizador, talvez o governo do estado, né, a Lu Alckmin, a ex-primeira-dama, que idealizou esses jogos, mas parabéns, porque realmente é uma grande confraternização dessas pessoas. E aproveitar aqui na sessão de abraço, mas está vendo agora, a tia Tata lá de Cordeirópolis, que participou dos jogos, e também a Elô, no Sub-60 e Sub-70. A gente está acostumado a falar Sub-15, Sub-17, Sub-13, e quando a gente fala Sub-60 e Sub-70, realmente remete a essa lembrança que o Zanon disse. Será que nós chegaremos a essa idade com toda essa vitalidade desse pessoal? Tem que bater palma mesmo para todo mundo. Aliás, esporte, né, é uma coisa contagiante. Hoje, na hora do almoço, nós estávamos comemorando em casa, aliás, na casa da minha mãe, né, melhor dizendo, que ela voltou a ter uma academia do idoso. Aliás, tem várias aqui na cidade, mas uma delas ela frequentava até alguns meses atrás. E, por algum motivo, ela parou de frequentar. Minha mãe tem mais de 80 anos, já é bem idosa. E ela ia toda semana, 2 vezes por semana, e parou. E os problemas físicos começaram a se intensificar depois dessa ausência dela na academia. Ela tomou vergonha e aí voltou hoje. Então fizemos uma comemoração para incentivá-la a fazer o esporte. Acho que é mais ou menos por aí o que nós estamos dentro desses jogos, né, Zanon? Sem dúvida, realmente isso aí. Porque quem para também é difícil de voltar. Exatamente. Não é assim? Eu cito o meu exemplo. Eu estou 15 anos quase parado, tá difícil de voltar, tá precisando ter alguma coisa. Eu parei aos 40, vou fazer 55 e faço uma andadinha, é muito pouco. É pouco para pelo que eu fazia. Você imagina essas pessoas. E o que é muito bacana, o Denis comentou, é que assim, Beto, interessante nisso, não são ex-atletas que estão em essas atividades acima dos 60. Isso que é bacana, que são pessoas que começaram a praticar com os seus 50, e aí se apaixonaram tanto que hoje eles vivem, é um ciclo de amizade. Eu tive uma surpresa mais grata aqui, ó. Uma das coisas muito bacanas foi isso, que o Mário trouxe os jogos, foi ele e a Roberta que pediram os jogos em Americana para trazer, e nós vivenciamos coisas, eu particularmente vivenciei coisas que eu não tinha oportunidade, inclusive do pessoal de Limeira, que são pessoas, não são ex-atletas, tudo, não, foram pessoas que o esporte trouxe esse benefício na vida, essa qualidade de vida depois dos seus 50 anos, que começaram a fazer, ou foi atletismo, o outro foi natação, o outro foi dama, xadrez, porque são 14 modalidades. Então tem as atividades mais exigidas, que seria atletismo, natação e o voleibol, que são as mais exigidas, e as de tabuleiro, de mesa, de intelectuais, truco, buraco, né? Mas, olha, a gente aprende, você não sabe cada coisa bonita, e a confraternização entre eles, Denis, que é uma coisa muito bacana, porque ali eles já são vencedores de estar. Então, ganhar ou perder para eles ali não é o mais importante. O mais importante é estar. Nós temos vários depoimentos que olha, eu quero estar no próximo Jori. Isso que eu acho que é fundamental. Zanon, por falar em estar, o nosso amigo Antonino Alcântara Teixeira Martins mandou uma mensagem aqui que se o próximo Jori tiver tiro ao alvo, ele vai participar.
Então, tá tem que feita cuidar a do reclamação. coração. O homem dos dois amores tem que cuidar do coração. Feita a reclamação. Alô, Tonino, tira ao alvo, 2 amores, certeiro. Time grande. Tá bom, tá bom. Bom, falar em jogos também, em homenagem ao César Roberto, que sempre foi um peixe, né? Sempre pulou na água, ao contrário do nosso glorioso Edmar. Nós vamos cobrir também as competições envolvendo a natação. Vamos conhecer um pouco mais. A união faz a força. Essa frase é bem antiga, mas pode se encaixar perfeitamente nos nadadores que representaram Limeira no Jori, os Jogos Regionais do Idoso. A modalidade foi disputada na piscina coberta do nosso clube. Um bom público prestigiou o evento. E como sempre acontece, nossa cidade brilhou. Foram 3 medalhas de ouro, 3 de prata e 1 de bronze. Veja a performance impecável de José Cláudio Piscirilo nos 50 metros livre, categoria de 70 a 74 anos. E ele já vinha da conquista de uma prata nos 50 metros costas. O limeirense sobra na prova e fecha com folga em primeiro lugar, garantindo a medalha de ouro. Graças a Deus, né? Embora não seja tão preparado, mas foi muito bom. Valeu a pena esse tiro de 50 livre aí. Quer dizer, o senhor fecha a competição com uma prata e um ouro. Isso, exatamente. Embora o costas não é bem a minha especialidade, mas o livre é que eu tenho mais treinado, né? O livre é a prova minha. Então hoje eu tive um tiro bom. Ganhar em casa tem um sabor mais especial? Ah, sempre tem, né? Porque a primeira vez acho que a Prefeitura de Limeira está sediando os jogos. Bom, é uma confraternização muito bonita. Os Jogos dos Idosos geralmente é a identidade, né? É essa boa idade, melhor idade, seja o que for, é muito bom. Momento de emoção no Jori. A deficiente visual Cleusa Calone de Americana completa sua prova e é muito aplaudida. A prova mais aguardada foi os 50 metros livre. O limeirense Sérgio de Salvo era o favorito, mas o conterrâneo e amigo inseparável Walter Bigelli Filho corria por fora. Na prova anterior, Bigelli levou a melhor e foi ouro nos 50 metros costas, enquanto Salvo ficou com a prata. Foi uma disputa espetacular. Salvo confirmou todo o seu favoritismo e fechou a prova com tempo de 29 segundos, 2 a menos que Bigelli. Segundo eles, o que pouco importava era a colocação. O que realmente eles queriam era fazer a dobradinha em casa. Quer dizer que nos 50 livres você deu troco no Xuxo, né? Tá vendo? O Xuxo tá aí. Fizemos dobradinha no Costa, ele foi primeiro, eu segundo. Ele falou, agora você vai pagar juro e correção monetária. Não, mas estivemos bem, o tempo dele foi bom também. E o importante é que nós, nas 2 provas, fizemos dobradinha, primeira e segunda colocação. Né? Tem um sabor especial por ser em Limeira? Ah, sim, porque por ser Limeira é mais tranquilo, a gente não precisa viajar, descansa mais. E essa piscina também aqui que é maravilhosa, uma piscina coberta, uma piscina veloz. É uma piscina que todo o pessoal do interior gosta de nadar aqui. Então quando é em casa, né, sempre é melhor. Como um time, como está jogando em casa, tem um pouco da torcida, um pouco mais de calor, então anima mais, né, dá aquela força extra. Valeu a pena Limeira sediar o Jori? Ah, com certeza. O ano passado eu participei em Americana, né? Outro eu participei da abertura também. Valeu a pena, eu acho que é uma iniciativa brilhante e tem que dar apoio a todo esse pessoal. Nós tivemos um pessoal da natação aqui com 95, 96 anos, o exemplo está aí, né? Então a natação pode ser praticada dos 5 até 100, vamos dizer assim. Então realmente o pessoal da prefeitura está de parabéns e espero que o ano que vem a gente possa participar em outro município aí. Ô Xuxo, você já esperava travar um duelo desse com o Salvo, né? O Sérgio, na verdade, é nosso mestre, tá? Não tem palavras para classificar o Sérgio dentro d'água. E eu fui cutucar ele no 50 costas, onde não é a prova dele.
Ele me deu um trabalho, fez eu fazer uma força e eu consegui vencer. Mas nessa, o castigo veio bravo dele. Você viu o que ele fez com a gente. O senhor volta para casa com uma medalha de ouro e uma de prata. Pô, positivo demais. Sem dúvida. Foi além da nossa expectativa. É um evento que vem várias cidades participando com a gente e fomos bem. Limeira, acho que se destacou aí. E é gostoso demais representar a nossa cidade. Sem dúvida. Tanto que é gostoso que ainda dentro da nossa cidade, dentro da nossa casa, o calor do pessoal incentivando, vale a pena, incentivador mesmo. Entre as mulheres, Maria Regina Amaral, Leni de Almeida Leitão e Terezinha Cog Borges foram as representantes de Limeira. Mas apenas Leni consegue um pódio. Ela termina em terceiro lugar nos 50 metros livre, com o tempo de 49 segundos. O esperado, né? Porque, na verdade, meu estilo é peito e borboleta. E aqui nós temos que nadar o Costa, que a gente, né, vai por gostar muito de nadar e para fazer uns pontinhos para a cidade. Então a gente nada o Costa e nada o Crawl. E deu uma medalhinha aí, e juntando com os outros vai dar uns pontinhos bons, e é isso que a gente fica contente. O que a gente quer é representar Limeira, representar bem, e aproveita a oportunidade para convidar, né, os demais idosos que sabem dar umas braçadas, vem fazer parte conosco, porque é a melhor terapia que existe, é a natação. Com esses resultados, Sérgio De Salvo, Walter Bigelli Filho e José Cláudio Piscirilo representarão Limeira nos Jogos Abertos do Idoso em Praia Grande. Você estava falando? Bom, voltamos. Estava falando, né, Zanon? E eles também tiveram bons resultados lá na Praia Grande? Tivemos bons resultados. O ano anterior nós fomos apenas com a malha. Esse ano nós fomos com a equipe de malha que se classificou, a bocha se classificou, o atletismo classificou, a natação classificou e nós conseguimos um primeiro lugar e um terceiro. Um da natação e primeiro lugar do tênis de campo com o Carlinhos Soares e o terceiro lugar com o Piscirilo, que pegou uma medalha de terceiro lugar dos abertos. Quer dizer, eram apenas os 2 melhores de cada região. Então, são 8 regiões, tinham 16 participantes por prova. E o Fumaça também pegou o terceiro lugar lá e ganhou também uma classificação boa. O Fumacinha conseguiu na prova dele uma medalha, que o Fumaça é um esportista nato. E nós conseguimos levar 11 participantes. Nós tivemos assim, esperamos aí que, como a professora falou, que mais pessoas dessa terceira idade, ou como o Denis falou, né? Seminovo. O seminovo, vão praticar. Nós temos vários lugares onde tem essas atividades, nas piscinas, no Centro do Idoso, no Santo André, nas atividades de salão, que inclusive tem dança, tudo. É o pessoal começar a procurar, começar a treinar e, de repente, estar participando, representando a equipe e representando a sua cidade. Bacana, bacana. Nós vamos para o intervalinho. Parabéns, né, para a equipe limeirense, parabéns para que ajudou a fazer o Jóri. César, eu vi que a hora que ele falou dança, você levantou as pestanas assim, você participaria por Limeira na modalidade dança? Dança? Dança. Nem pensar. Eu tenho uma vergonha em dançar e até explico. A Sandra gosta muito de dançar. Sim. E às vezes a gente vai em baile, né, algum jantar dançante e tal. E ela pede para dançar, eu não consigo. Eu não consigo. Eu sou muito acanhado, não sei dançar e às vezes não, tenho vergonha de dançar. Quem gosta de dançar é o Nescau. Nescau, você é um pé de valsa. Pé de valsa. Nosso da dona, um grande abraço para ele. Tá bom, então tá. Vamos ao intervalinho e daqui a pouco tem mais Segunda Esportiva para você. E tem os abraços. Boa Vista, atendimento especializado para o seu veículo.
São mais de 40 anos de experiência em Limeira e região. Trabalhamos com as melhores marcas do mercado. Nossa equipe irá atendê-lo com rapidez e eficiência. Loja 1, Avenida São Sebastião 206, no bairro Boa Vista. Loja 2, Rua Luiz Pântano 566, no Parque Novo Mundo. Se preferir, utilize nosso Disque Baterias. Ligue 3442-4543 ou 3452-4959. Baterias Boa Vista. Preço justo, rapidez e tradição que você conhece. Vamos falar de algo importante: cuidados com o mosquito da dengue. Você deve ter notado o aumento de chuvas neste período do ano. E é na água parada que o mosquito se prolifera. Eliminar o criador é a forma mais eficaz de combater o Aedes aegypti. Faça a sua parte. Retire os pratinhos dos vasos. Limpe as calhas. Tampe bem as caixas d'água. Guarde pneus e garrafas em locais secos. São 10 minutinhos por semana. Assim, você e sua família estarão protegidos. Prefeitura de Limeira. Unindo forças por uma cidade melhor. Pesqueiro e Restaurante Tatu, 21 anos de história em Limeira. Para comemorar esta linda história, o restaurante elaborou novidades incríveis no cardápio. Além dos grandes sucessos que a casa já oferece, como pintado, filhote, parmegiana. Agora o Tatu tem em seu cardápio cuscuz e a moqueca mais gostosa da região. É de dar água na boca, não é? E você escolhe moqueca de pintado ou badejo. As duas são fantásticas. Traga a família para desfrutar da estrutura com tanques de pesca, playground, estacionamento próprio e um lugar com muita paz e tranquilidade para tirar o estresse do dia a dia. Reservas, ligue 3441-1811. Acompanhe nossas redes sociais. Pesqueiro e Restaurante Tatu, 21 anos de história em Limeira e região. Assine a Gazeta de Limeira e fique por dentro de tudo o que acontece em nossa cidade e região, além de ficar muito bem informado. Ligue 3404-3700 e tecle a opção 2. Se preferir, acesse o nosso site www.gazetadelimeira.com.br. Venha e faça parte dessa história. Gazeta de Limeira, tradição e confiança que você conhece. Legal, estamos de volta para o segundo tempo da nossa segunda esportiva. Antes dos abraços, deixa eu te perguntar, Rafael, você que é marido da nossa vereadora Carol Pontes, ela torce para que time, que eu não me lembro agora? Olha, ela não acompanha futebol. Essa que é, essa é a vida verdade. Né? Só faltava. Ela não acompanha nenhum time. Ela não acompanha, não. Então ela vai com o voto do marido. Um pouquinho mais, talvez, do São Paulo. Mas assim, dizer que perguntar para ela qual que é um jogador do São Paulo, ela não vai saber dizer. Também. Ela torceu um pouco pelo São Paulo em função do Rogério Ceni. Mas assim, não acompanha o dia a dia. Tá bom, tá bom. O Rogério Ceni, ele perdeu o título em Fortaleza ontem, ele deu Ceará. Então ele não ganhou o primeiro título dele. Ari Toledo tinha uma música do Ceará, você lembra? Falando do Meu Ceará. Meu Ceará. O Denis, quem está mandando um abraço para você é o Reinaldo Sérgio Gonçalves, lá de Cordeiro. Opa, um abraço para o Reinaldo Bira, para ele e para toda a família dele. Obrigado pela companhia. César vai mandar um abraço para alguém, César? Vou mandar um abraço para o Toninho Tosati. Tadinho, tá chateado, cabeça inchada. Encontrei com ele ontem pela manhã no Bar da Maria. Falei, é nóis hoje, hein? Falei, cuidado, Toninho. Olha aí, ó, um grande abraço. Há muito tempo que eu não via. Um amigo de longa data. Fiquei contente em vê-lo. Parabéns, né, pelo teu aniversário. E que Deus te ilumine, meu caro Toninho Tosati. Um abraço a toda a nação corintiana pelo título conquistado ontem.
Muito bem. Denis? Doutor, um abraço pro Naldinho, né, que fez aniversário aí no fim de semana, e também a Renata Reis, que completou ontem mais um ano de vida. Aos nossos amigos jornalistas, um abraço. Um abraço para a tia Tata e também para o Enio, lá em Cordeirópolis, nos acompanhando. E um abraço para a tia Regina, que mora aqui pertinho na Rua Piauí, está acompanhando também o Segundo Esportivo. Um beijo no coração. Você está mandando um abraço para tantas tias, pensei que você ia mandar para a tia Leila também. Não, a tia Leila tem um pouquinho de coisas a se pensar no final de semana, porque a cabeça dela está um pouco inchada. Tá né? bom, tá bom. Deixa ela pensando lá. Tá legal. Rafa, vai mandar um abraço para alguém? Manda abraço pro meu sogro, o seu João Pontes, está feliz da vida, comemorando o título do Corinthians, né? Ele tá muito contente, corintiano. Imagina assistir jogo com o sogro, ele corintiano e palmeirense, né? Mas a gente se dá muito bem. Já deu filme isso. Já. E também para dona Madalena Pontes, minha sogra, ela é São Paulina, né? Que está nos acompanhando. E mandar um abraço também a todos os palmeirenses. Eu acho que o palmeirense não deve se abater com essa derrota, embora seja muito doído em função de ter sido pro rival Corinthians, mas o Palmeiras tem que focar agora na Libertadores, já tem jogo amanhã contra o Boca Juniors, e tem que apoiar. Acho que é um projeto a longo prazo, o trabalho do Roger está começando, eu acho que ele tem potencial, claro que precisa aprender com as derrotas, mas fica um abraço a todos os palmeirenses para apoiar o time aí nessa sequência da temporada. Não, e é doído mesmo. Ô César, de quem que nós apanhamos, que nós saímos da Taça Libertadores, aquele time Guarani? Aquela foi do, não foi? É do Guarani do Paraguai e o Tolima. Não, Tolima lá atrás, mas agora mais. Guarani do Paraguai. Guarani foi a derrota em casa, né? O futebol você tem o River Plate, que você adora o River Plate, tirou o Corinthians no Pacaembu. Tirou. O Boca Juniors tirou o Corinthians na lambança daquele árbitro sem vergonha, né? Que roubou nós, né? Que enfrenta o Palmeiras agora, né, Rafa? Boca amanhã, é quarta-feira, né? Quarta-feira no Allianz Parque. Tá perfeito. Zanão. Moral uma balada, hein? Verdão que se cuide. Quer mandar um abraço? Fique à vontade, Zanão. Eu vou mandar um abraço, um beijão para minha esposa que está assistindo lá. Os filhos estão tudo fora, estão em São Paulo. E os amigos aí que nos acompanham. Um abração ao pessoal da secretaria lá, que também com certeza está nos acompanhando aqui. E um abraço para o Cal Albertini, né? Cal, nossa, Cal é parceirão lá. Deve ter ficado hoje o dia inteiro murchinho, porque o Cal é um tava meio devagar hoje lá, né? viu? Tava devagar, mas o Cal é uma pessoa sensacional, um cara... Foi uma grata e boa surpresa que eu tive lá dentro, no sentido de o que você precisa, ele tá, o pessoal todo lá, todo mundo que está lá, o pessoal foi muito positivo, foi um encontro de grandes amigos ali dentro e a gente está tentando fazer o melhor possível a todos. Legal, legal. Bom, eu gostaria de falar sobre um assunto muito importante, daqui a pouco o César também está por aí. Atenção para esse comunicado de grande importância para Limeira. Seu IPTU faz uma cidade melhor. Em pouco tempo, a atual administração realiza as melhorias que a nossa cidade precisa. Por toda parte, os resultados da aplicação do IPTU aparecem. Manter o IPTU em dia é investir em Limeira. A primeira parcela, ou pagamento à vista, podem ser pagos de 10, ou seja, amanhã, a 19 de abril, de acordo com o número da inscrição do contribuinte. Sim, você ainda pode baixar a segunda via do carnê pelo site da Prefeitura. Prefeitura de Limeira, unindo forças por uma cidade melhor. Seguimos com o nosso programa e agora o César vem trazendo um outro recado também sobre o sócio-torcedor. Exatamente, Beto. Para você que deseja se tornar um sócio-torcedor da Inter, algumas dicas, né? Alguns planos, R$ 29,90 por mês, R$ 49,90 por mês, R$ 79,90 que é o sócio embaixador e agora também o novo plano de R$ 25,90 por mês. Com esse plano aí você... Além de você se tornar um sócio torcedor da Inter, você pode regularizar a sua cadeira cativa no Limeirão. Acesse socioembaixador.com.br, socioembaixador.com.br, lembrando que o plano sócio torcedor da Inter tem o total apoio da Dimensional Materiais Elétricos. Pensou em material elétrico em Limeira? O caminho é um só. Dimensional Materiais Elétricos, ali no Colinas de São João. Como você fala bem, viu, César? Como você, né? Não, ele fala bem, fala com convicção, rapaz. Até galista compra o plano de sócio torcedor, de tão bem que você fala. Estamos com as portas abertas. Denis, daqui a pouco você vai falar da estreia do Galo. Correto. Eu vou passar agora para o Rafa fazer uma outra pergunta, porque nem sempre ele vem aqui e fique à vontade para fazer mais um questionamento para o nosso secretário de esportes, meu caro Rafael. Eu queria perguntar para o Zanon como que ele avalia a questão do marco regulatório, que foi uma lei que entrou em vigor no ano passado, você assumiu e já teve que lidar com essa nova situação, né? Passado esse primeiro ano, praticamente acho que ainda não deu, porque os primeiros contratos no esporte foram assinados
mais para o meio do ano, né? Junho. Foi em junho. Mas passado esse primeiro período, qual que é a sua avaliação? Essa lei veio para... Ela ajuda mais ou atrapalha mais nessa questão para as entidades? Olha, sem dúvida nenhuma, ela só vem beneficiar o esporte. Porque realmente quem tem uma profissionalização, quem tem qualidades, conceitos e conteúdo, vai acompanhar o que a lei pede. Então, eu acho assim, nós tivemos um trabalho muito grande nessa elaboração, esse primeiro ano. A primeira etapa de 12 modalidades vencem agora em julho. E a segunda, nós fizemos 2 chamamentos, porque as entidades não tinham se profissionalizado ou se adequado a estatutos, leis que foram muito grandes. E a segunda em setembro. Para nós, eu acho que foi ótimo. Eu acho que para o esporte de Limeira é o começo de uma mudança. Para os objetivos, dentro do que eu tracei, algumas coisas com a nossa equipe dentro da secretaria, é essa a iniciação. Nós temos hoje em torno, pelo chamamento, quase 3.000 crianças sendo atendidas com profissionais da área, metodologia, professor que tem que ter CREF, uniforme, em várias modalidades que foram contempladas no chamamento. Nós já estamos estudando a nova maneira, e é um exemplo, eu recebo muitas visitas de outros secretários para saber como nós fizemos. Até o prazo do início do ano, havia apenas 4 ou 5 cidades do estado que tinham conseguido fazer o chamamento. Isso inclui Limeira, eu acho que é um passo, porque todos vão ter que passar por isso, não tem maneira de não ser. E agora eu acho que cabe aos gestores das suas entidades e dos seus clubes verem o tamanho disso para crescer, porque, como o Beto estava falando antes, hoje não tem mais isso, e você tendo agora uma gestão fazendo com que esse apoio do poder público faça a sua entidade se fortalecer e ter vida própria, que as entidades têm que ter vida própria, elas não podem ser apoiadas no setor público, não tem o setor público, a entidade fecha. Então ela não é uma entidade como ela deveria ser, ela tem que ter sua vida própria. E nós conseguimos grandes avanços. Claro que tem um período disso, né, uma coisa que foi implantada num ano, não tem 9 meses aí, não consegue ter todo esse retorno, mas a gente já está elaborando para continuar, e o fruto disso também tem um período, né, porque eu vim do esporte, aí todo mundo aqui é do esporte, você imagina essas crianças de 7 a 14 anos tendo aula específica da modalidade no qual ela tem aptidão e vontade, com metodologia, com professor da área, não um professor ou um ex alguma coisa, não, ele tem que ter o CREF, ser formado em educação física, uniforme e tudo mais para ele se desenvolver. Em 4 anos, uma criança dessa vai ter um up muito grande, né? Você imagina, com sequência, aí o fortalecimento passa a ser as entidades, aí a gente começa a ter equipes na cidade de talvez alto rendimento, em modalidades no qual elas tiverem a sua gestão mais própria. Eu até me alongo nesse papo, Beto, porque eu já estou precisando isso das entidades. Sim. Olha, onde vocês querem chegar? Onde você quer disputar um campeonato de Federação Paulista com a modalidade mais simples que a gente apoia, a malha, ela tem que ter planejamento para isso. Tem que ter objetivo. É isso que é o que agora é a minha segunda etapa. E a terceira etapa, que não sei se vocês vão perguntar, que eu sei que é dentro do meu projeto, são as benfeitorias nos próprios prédios. Nos nossos próprios, que eu tenho certeza que a gente vai ter força, porque as entidades crescendo, a gente vai ter força de conseguir procurar verba. E você sabe uma coisa, só assim acrescentando isso aí, eu acho que ainda tem espaço para destinar parte da verba da educação para o esporte. Porque em determinadas situações, a pasta de educação, é claro que falta recursos para a saúde, eu concordo, mas dá para você tirar um pouco com trabalhos unificados entre esporte e educação, usando verba da educação, Zanão. Com certeza. Um dia os nossos políticos vão pensar um pouco mais sobre isso. Denis Suidedos, você sabe que aqui em Limeira, um lugar apenas vende a melhor pizza da cidade. 3442-3993. Acertou na mosca, Denis. Olha, João Valdir, tá pesada hoje. João Valdir mandou um Arquiflow lá do Maranhão. 3442-3993 é a Pizzaria Cometa, a melhor pizza indiscutivelmente de Limeira.
Hoje o Rafael sempre perguntou para o Ensino, aquele lá é tudo palhaçada, não é ao vivo. Ó, você está vendo hoje, Rafael? É ao vivo aqui. O cheiro. Ao vivo. Ele fala para o Ensino, não é aquela corintianada lá, aqueles gambá lá, não é nada, esses são mentirosos. amanhã não perco o programa nosso de rádio. Meu Deus, eu quero ver. Mas é Pizzaria Cometa, a melhor pizza indiscutivelmente de Limeira. Essa é a legítima, essa é a original. Não confie no que o Edmar Ferreira fala, é tudo baboseiro que ele fala, pizzaria que ele fala. Os caras gostam de basquete, com todo respeito. Os caras gostam de faz pizza, não sei o que e tal. Essa é a melhor. 3442-3993, eu brinco com ele, porque lá na outra que ele faz propaganda, eles fazem uma bola de basquete com as coisas. Não, a do Zé não. Mussarela é mussarela, tomate é tomate, entendeu? Calabresa é calabresa, cebola é cebola. Quer sem cebola? A sua mulher não gosta de cebola como a minha? Pede sem cebola que o Zé faz, tá bom? A melhor pizza de Limeira, Rua Duque de Caxias, 792. Denis, o Galo estreia domingo, será que entra em campo, Denis, sim ou não? Doutor, entra em campo sim, inclusive depois do WO do profissional, no final de semana nós tivemos também o WO nas categorias de base, né? O Sub-15 e o Sub-17 também, por falta de inscrição de jogadores, não atuaram. Então, um final de semana com 3 WOs por Independente, realmente um fato muito triste que já é página virada e agora a diretoria busca o acerto. Eu, chegando na Gazeta hoje por volta das 19 horas, eu dei uma olhadinha no BID e já constam lá 11 jogadores inscritos. Então, pelo menos 11 jogadores já têm a sua inscrição. Tem um goleiro, né? Opa. E mais 10 de linha. E agora, durante a semana, acho que os demais jogadores serão inscritos. Mas o Galo vai fazer o jogo contra o Brasílis de Água de Lindóia no sábado, evidentemente fora de casa. E, por enquanto, 11 jogadores inscritos. Mais detalhes amanhã nas páginas da Gazeta de Limeira. O Brasílis que perdeu em Franca, 2-0 para a Francana. O 15 Jaú perdeu em casa para o Comercial de Ribeirão Preto por 3-1. O São Carlos empatou com o Jaguariúna em 0-0. Foram estes os jogos do grupo do Independente. Perfeito. E a Inter, alguma coisa a acrescentar? A Inter emprestou agora à tarde o Vinícius Pedalada para a Ferroviária. Mais um que deixa a Inter e vai para a Ferroviária de Araraquara por empréstimo, Beto. Então agora nós temos o Zé Matheus, que foi para o Brusque de Santa Catarina, o Ricardinho, que acertou com o Linense, o Tom, que foi para a Ferroviária, o Balardinho, que foi negociado com um grupo de empresários, e hoje ficou concretizado o empréstimo do Pedalada para a Ferroviária. E ainda no BID, doutor, que é o boletim diário informativo da CBF, além dos jogadores do Independente, eu vi vários jogadores da Inter também. Por quê? Porque a Inter disputa o Sub-20, começa no próximo final de semana o primeiro jogo contra o Velo. E curiosamente, quem faz a gestão do Velo é o Osmar Cetim, que até pouco tempo atrás fazia a gestão da Inter. Então vai ser um clássico, além de Rio Claro e Limeira, um clássico de bastidor aí, a Inter contra o Osmar Cetim contra o Velo. O Beto, tivemos também, já conhecemos os semifinalistas da Série A3. Passou o Atibaia, o Barretos, o Capivariano e a Portuguesa Santista. Já na próxima rodada, Atibaia e Capivariano, Portuguesa Santista e Barretos. Lembrando que 2 subirão para a Série A2 do futebol paulista. Muito bem. Rafa, faz um favor, como se fosse uma almofada, e se você tivesse na sua casa, mas não é uma almofada. Então você vai pegando aí para mim, por favor, faça as vezes do nosso Roberto Martins. Roberto, que, aliás, o Roberto acho que viu esse jogo, viu? Ele tinha ingresso comprado, não tinha, César? Sim, ele assistiu o jogo, dormiu em São Paulo e embarcou para o Tocantins hoje pela manhã. De cabeça inchadíssima. Cleide Batista, lá do Campo Belo, ganhou a primeira camiseta. São 7 camisetas da nossa Copa Gazeta. A segunda vai para Renan Lola, do Campo Belo. Também ganhou. A terceira camiseta vai para Maria Valdirene de Souza, do Santa Eulália. A quarta camiseta vai para Narcisa Bosa, da Chácara Antonieta. César, onde é que é a Chácara Antonieta, César? Lá próximo ao Morro Azul, a Igreja São Paulo Apóstolo. César sabe tudo, mas também Uber na horas vagas, que é o quê? João Carlos Aparecido Dionísio, do Olga Verona. A outra vai para Eric... Não me contrata em final de semana. Não. Aliás, eu não sei como é que você assistiu o jogo do Campeonato Carioca depois do Coringão. Vai para Eric James Camargo. E a última aqui, deixa eu ver, vai para o Santo André. Obrigado, Rafa, tá bom? Chega, tá muito bom, pode pôr no chão e fica tranquilo. Otávio Rivabene Medeiro, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, muito bem. E a resposta, César, quer saber a resposta? Quero. Foi pênalti ou não foi pênalti em cima do Dudu? Para 122 telespectadores e telespectadoras, sim, foi pênalti. Para 107 não foi nada.
122 a 107? 122 a 107. Total de 222 participações aqui. Parelho, hein? Tá tão certo. equilibrado quanto o STF decidindo o futuro. Foi. Meu Deus do céu, que faltava. Antes das despedidas, qual é o maior jogador de basquete e atividade hoje no Brasil? Vai. Eu, para o meu equipe, eu teria ainda o Marquinhos do Flamengo. Eu acho que ele é o que mais faz a diferença junto. O Alex um pouco menos hoje, mas acho que o Marquinhos é um jogador diferenciado. Muito bem. Quem é que vai estourar na Copa da Rússia, Rafael? Já? Para escrever aqui. Messi vai ser o grande jogador. O Messi vai ser o grande jogador? Eu acho que vai ser a última Copa dele e ele vai levar a Argentina sozinho, mas ele leva. Ele tem o perfil do jogador de decisão, o que faltou ontem, tanto em Corinthians quanto Palmeiras. Não, e agora que ele parou de vomitar também, segundo o Edmar, agora não vomita mais, descobriu que era o alfajor. Verdade, Zanon, que era o alfajor. Ele consumia muito alfajor, no jogo ele, paf! Eu acho que o Messi vai ser o grande destaque dessa Copa. Da seleção brasileira, qual que vai ser o fiasco? O fiasco? O fiasco. Aquele que não vai render nada. Meu Deus do céu, hein? O Felipe Coutinho. Felipe Coutinho? Eu acho que não vai ter perfil para, na hora da decisão, definir. Pinga fogo, no final, quem que vai erguer a taça antiga Jules Rimet, hoje Copa FIFA? Quem que vai erguer? O capitão de que país? Espanha. Espanha. Muito bem. Para a alegria do nosso João Valdir de Moraes. Muito bem. Estamos chegando no finalzinho do nosso programa. Zanon, queria agradecer muitíssimo a sua presença. Sempre legal falar de esportes, né? A gente gosta muito disso, né, Zanon? De esporte, né? da estruturação, isso aí. Muito, Beto. Muito legal. Eu acho que para nós é super 10, eu acho que do esporte, assisto sempre vocês, está aqui falando. Acho que eu podia dar duas noticinhas que eu acho que for bem rápida, mas assim, nós demos um plus no futebol um pouquinho esse ano, que foi agora nas Copas. Tinha 4 Copas na secretaria, agora tem 5, o caso de João Ferraz, e nós ainda demos um aditivo que vai ser o campeão dos campeões. Eles vão jogar o vencedor de cada Copa, fazer um campeão dos campeões. Então vão ter mais 11 rodadas só entre os vencedores, todo mundo contra todo mundo, os 2 melhores fazem uma grande final. Quer dizer, é um plus para as Copas, e assim também a gente, também falando um pouquinho do futebol amador, que é que movimenta bastante, também nós, com conversa com a Liga, que são os gestores, nós vamos também aumentar um pouco das arbitragens, dar um plus para eles de mais 16. Eles vão formatar, foi um pedido deles, para o campeonato ter 16 jogos a mais do que teve o ano passado. Então é mais uma colocação, porque às vezes a gente está falando tanto de futebol aqui, e a gente sabe que tem tanta gente assistindo, e eu acho que isso é legal. Tem outras coisas a serem acertadas, mas eu acho que é bacana. E fico muito feliz de poder estar aqui, Beto, mas falando, comentando, escutando e aprendendo também um pouco do dia a dia aqui. Legal. Você já deu uma coluna 2 toques inteirinha pro Denis, eu tenho certeza. Então tá bom. Rafa, valeu, muito obrigado pela ajuda. Eu que agradeço o convite e da próxima vez espero vir após um título do Palmeiras, né? Verdade, quem sabe? verdade. Libertadores ou brasileiro, né? Tá bom, ainda chega. Tá bom, beleza. Obrigado. Denis, valeu. Tá certo, doutor. Um abraço ao Zanon. Eu encho o saco dele no WhatsApp sempre, né? E ele sempre solícito, atende a nossa reportagem. E a todos uma ótima semana. Valeu. César. Salve o Corinthians. Boa semana. Salve o Corinthians. Boa semana a todos. Fiquem com Deus. Até a próxima. Tchau.